Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que eu venho aqui, gravar esse vídeo falando a respeito do nascimento de Jesus. Mas e aí? O crente pode comemorar o Natal? O nascimento do Cristo Salvador deve ser comemorado? Essas são algumas perguntas, que nós cristãos fazemos. Devemos enfeitar nossa casa? Podemos enfeitar nossa casa? A árvore de Natal tem a sua origem pagã. O dia 25 de dezembro, que tradicionalmente é comemorado o Natal, é de uma origem pagã. Eu queria poder conversar um pouquinho, transmitir algo aqui da parte de Deus, eu creio, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender com o Senhor nesse dia. Amém? Quando nós falamos a respeito do nascimento de Jesus, é muito importante a gente ir diretamente para as Escrituras e entender o que Deus fala a respeito disso, o que a Bíblia fala a respeito disso, como os povos lidaram com isso. E muitas das vezes nós nos prendemos a questões seculares, a questões naturais e nos esquecemos da palavra de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, desde o Antigo Testamento, a Bíblia ela é metódica, ela é frequente e ela é constante ao falar acerca do nascimento do Salvador, em falar acerca da expectativa que o povo tinha na vinda de um Messias. Desde o momento da queda da humanidade, houve-se a necessidade de uma redenção mediante um que seria diferente, a semente de Eva, o filho da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que havia sido profetizado desde Gênesis, no seu capítulo 3, ele era guardado, ele era ansiado, ele era esperado. Então, no curso de todos os livros das Escrituras, em todo o Antigo Testamento, nós vamos vendo Deus deixando vários elementos que trariam ali talvez clareza ou apontariam para que quando o Messias viesse, as pessoas pudessem de fato enxergá-lo, pudessem de fato contemplá-lo e entender que aquelas profecias estavam se cumprindo. Quando nós vemos, eu não vou ser exaustivo aqui na citação dos versículos, mas existem alguns que são de suma importância. Mas quando nós vemos ali, por exemplo, em Isaías, no seu capítulo 7, verso 14, o Senhor ele declara ao seu povo, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um menino. E o seu nome será, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus havia profetizado que nasceria um de uma virgem que era diferenciado, um que era especial. E o Senhor ele anuncia ao profeta Jeremias, no capítulo 23, verso 5, que esse que haveria de nascer seria um renovo segundo a linhagem da casa de Davi. Seria um descendente de Davi que governaria com justiça, com retidão, com equidade. Nós vemos ainda em Isaías, no seu capítulo 9, verso 6, que quando o Senhor enviasse de fato esse que nasceria de uma virgem, ele governaria e o governo estaria sobre os seus ombros, ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então a gente vai vendo uma construção não apenas da origem, de onde viria essa criança, da forma como ela nasceria, mas também na capacidade, da dimensão do seu poder. E o Senhor ele ainda foi mais específico quando através do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, ele disse: "E tu, Belém Efrata, você é pequena para poder figurar dentre os grupos de milhares da cidade de Judá, mas de ti sairá aquele que governará o meu povo, aquele cujas origens são desde os tempos da eternidade." Então Miqueias ele anuncia ali que o Cristo haveria de nascer de fato em Belém da Judéia. E quando nós vemos esses textos, não tem como apontar para outro que não seja Jesus Cristo. Não há como apontar para outro que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Talvez seria, eu quero falar aqui de maneira muito aleatória, mas talvez seria considerado ali 1 milhão de vezes impossíveis que Cristo coincidentemente, que Jesus coincidentemente cumprisse todas as profecias que foram faladas a respeito dele. Mas de maneira bíblica, de maneira coerente, de maneira com a qual Deus conduz todos os seus planos, Cristo cumpre todas essas profecias. Nascido em Belém, um da casa de Davi, aquele que havia sido profetizado, um que nasceu de uma virgem, um que teve de fato o governo sobre os seus ombros, havia nascido. Mas o contexto do nascimento de Jesus não foi um contexto que
foi sempre celebrado, não foi um contexto que foi sempre ali tido como motivo de alegria. Porque quando nós vamos entendendo, irmãos, e eu estou passando aqui alguns versículos para me nortear, quando a gente vai entendendo, quando a gente vai vendo o contexto em que o povo de Deus vivia naquela época, era um período de grande opressão por parte do Império de Roma. E nos tempos em que Jesus estava para nascer, houve-se um recenseamento, e por causa desse recenseamento, justamente por isso, José e Maria foram até a cidade de Belém, e chegando ali, ela não encontrando lugar na hospedaria, ela deu à luz ao menino Jesus em um local onde poderia ser considerado ali um estábulo, um local onde os animais ficavam, ou até mesmo, de acordo com alguns historiadores, uma casa onde também alguns animais estavam presentes. E o menino Jesus foi colocado ali em uma pequena manjedoura. Um nascimento simples, um nascimento humilde, mas o rei de toda a terra estava vindo ao mundo. E muitas das vezes, quando a gente se pega talvez se perguntando mesmo, será que a cristandade deve comemorar o Natal? Será que o crente deve celebrar o dia 25 de dezembro, que infelizmente nos tempos de hoje tem sido associado ao consumismo? Muitos têm resgatado uma origem talvez pagã do dia 25 de dezembro. Mas e para você, crente? O que significa o nascimento de Jesus? Porque naquele tempo em que o povo de Deus vivia oprimido, Jesus foi a luz que iluminou o caminho deles. Jesus foi o farol que de fato os tirou da escuridão. Ainda que não tenha sido o contexto sobre o nascimento de Jesus, porque de fato nós vemos o entendimento, de acordo com as escrituras, que Herodes, incitado ali por ciúmes, enciumado pelo nascimento do Salvador, mandou que todas as criancinhas de Belém fossem mortas de 2 anos para baixo. Foi uma grande chacina que aconteceu quando nosso Senhor nasceu, porque as trevas se levantaram contra a grande luz de Cristo. Mas as trevas não podem contra a luz do nosso Senhor. Então nós vemos ali no nascimento de Jesus, e é algo que me chama muito a atenção, que quando Jesus nasce, de acordo com os relatos do Evangelho de Lucas, ele anuncia, ele aponta para anjos contemplando o nascimento do Salvador. E esses anjos, eles chegam até um grupo de pastores da Judéia, que estavam ali com seus rebanhos de ovelhas, pastoreando. E não apenas esses anjos chegam diante desses pastores para anunciar a vinda do Salvador, mas eles declaram palavras de adoração, de exaltação, de engrandecimento ao Senhor, dizendo o seguinte, que está lá em Lucas, capítulo 2, verso 13 e 14. E de repente apareceu com o anjo que estava diante dos pastores, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos estavam celebrando o nascimento de Jesus. E chegando diante dos pastores, eles falaram para eles, olha, venham conhecer que em Belém da Judéia vos nasceu o vosso Salvador. E os pastores rapidamente ali, deixando seus rebanhos no aprisco, foram até aquele local que os anjos haviam direcionado e viram o menino Jesus deitado em uma manjedoura, e ali eles o adoraram, ali eles celebraram, de maneira que eles perceberam que a esperança de Israel se mantinha viva, porque o Salvador havia nascido. E curioso é que não foram apenas anjos que celebraram o nascimento de Jesus. Não foram apenas pastores judeus que glorificaram a Deus pelo nascimento de Jesus, mas de uma maneira gloriosa, o Senhor ele envia um grande sinal nos céus, que foi esse sinal que os pastores seguiram ali, que foi esse sinal que os magos agora seguiram, que era uma grande estrela nos céus. A palavra de Deus conta agora no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 2, que um grupo de magos do Oriente, sábios do Oriente, dependendo da tradução, guiados por uma grande estrela nos céus, eles foram caminhando até a região de Belém da Judéia. E antes mesmo de chegar, eles se encontram com Herodes, vão até Herodes
porque entendiam que haviam de adorar ao Salvador, haviam de adorar o Rei dos Judeus que havia nascido. E esses magos, esses sábios do Oriente, sendo guiados por esse sinal nos céus, eles foram conduzidos até o local onde o menino estava. E a palavra de Deus conta lá em Mateus capítulo 2, verso 11, que entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eu não quero aqui consumir muito do tempo desse vídeo falando a respeito da importância desses presentes ou da relevância de cada um deles, mas fato é que através do ouro eles honraram Jesus com a dignidade que ele merecia. Com o incenso eles entregaram a adoração que de fato é ofertada ao Rei dos Reis, e através ali da mirra, quem sabe eles estavam já anunciando a forma com a qual Jesus havia de redimir todos os povos, que era por meio de sua morte e ressurreição. Então esses três presentes, de maneira muito profética, apontando ali para o nascimento de um Senhor, para o nascimento do Rei dos Reis, os magos adoravam a Jesus. Então, tente entender comigo a construção do raciocínio que eu estou tentando conduzir aqui. Os anjos adoraram a Jesus quando ele nasceu. Os pastores da Judéia adoraram a Jesus quando ele nasceu. Os magos do Oriente, povos gentios, povos que não eram pertencentes ao povo judeu, adoraram a Jesus quando ele nasceu. Talvez até mesmo ali para se cumprir o que Paulo diz, aos irmãos da igreja em Éfeso, quando ele declara que Cristo Jesus, ele destruiu, ele quebrou a parede de inimizade, a parede de separação que havia entre nós, e fazendo de dois povos um só, unindo judeus e gentios em um só povo, mediante o sangue da redenção, mediante o sangue que foi vertido no Calvário, todos os dois povos se tornaram um só, porque nós vemos judeus e gentios adorando Jesus. E para poder talvez te instigar, te provocar um pouquinho mais nesse vídeo, não foram apenas os anjos, não foram apenas os pastores da Judéia, não foram apenas os sábios do Oriente que adoraram a Jesus, mas os próprios animais muito provavelmente se renderam aos pés do seu Senhor ali diante daquela manjedoura. Talvez se cumprindo um texto que Isaías diz em Isaías 1:3, falando a respeito de Israel, declarando: o boi conhece o seu Senhor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo, mas Israel não conhece, não tem entendimento. E ali os animais adoraram a Jesus. Talvez se cumprindo também o que o salmista diz no Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Porque não foi apenas na terra, mediante a presença ali, diante dos animais, que Jesus foi adorado, mas o próprio céu, os próprios astros apontaram para Cristo Jesus, diante da presença gloriosa dessa estrela que apontava para o Messias. E o apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, ele declara, lá em Romanos 1:20, que todos os atributos de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, são perceptíveis, são contempláveis por meio das coisas que são criadas. Sejam animais, sejam astros, sejam anjos, sejam pastores judeus, sejam gentios, sábios do Oriente, todos adoraram a Jesus no ato do seu nascimento. Então, muitas das vezes, quando a igreja nos tempos de hoje, ela se pergunta, ela se questiona acerca de que se deve adorar a Jesus, se deve celebrar, não adorar a Jesus, mas se deve celebrar o Natal, talvez isso contribua para o seu crescimento. Talvez isso te faça refletir que em toda a história da humanidade, nunca houve um que fosse tão aguardado. Nunca houve um que houvesse tanta expectativa, acerca da sua vinda, acerca do seu nascimento. E quando Jesus nasceu, houve celebração no céu, houve festa na terra, houve alegria entre os gentios, houve festa entre os animais, e o próprio céu proclamou a glória de Deus por meio daquela estrela, dada a grande notícia do nascimento de Jesus. Mas algo que é muito interessante e vale mencionar aqui
é que no decorrer da história da cristandade, algumas datas, né, foram levantadas ali como possíveis datas acerca do nascimento de Jesus. E eu quero trazer aqui um pouco daquilo que eu estudei, daquilo que eu pesquisei. E fato é, irmãos, que não existe maneira de comprovar quando Jesus nasceu. E para poder complicar um pouco mais essa situação, o dia 25 de dezembro, que tradicionalmente é comemorado como o dia do Natal, o dia do nascimento de Jesus, é um dia que talvez tenha sido impossível que Jesus tenha nascido. Porque nesse período do ano, lá na região da Judéia, né, onde Jesus teria nascido em Belém, é um inverno tremendo, é um inverno intenso. De maneira que os pastores, não faz sentido que os pastores estivessem no campo com seus animais ali pastoreando a céu aberto. Então, provavelmente nessa época não foi a época que Jesus nasceu. Mas por que então, dia 25 de dezembro? Existem textos muito antigos e teorias também em cima disso, declarando que, por exemplo, a igreja primitiva, os irmãos, né, os cristãos do primeiro século, eles não tinham o hábito de celebrar nascimentos. Eles não tinham o hábito de comemorar aniversários, porque essa era uma cultura que fazia parte do Império de Roma, que veio, né, de uma herança dos gregos. Então o povo judeu não tinha muito esse hábito, essa cultura, esse costume de celebrar, de comemorar aniversário. Mas à medida que os povos gentios foram se convertendo a Cristo Jesus, para eles era muito importante o dia do nascimento do seu Senhor. Então alguns pais da igreja, né, talvez para poder entregar de fato uma data possível para o nascimento de Jesus, eles construíram algumas teorias e construíram algumas lógicas que nos primeiros séculos de fato fizeram sentido, pois não sabiam quando Jesus poderia ter nascido, e alguns construíram o seguinte raciocínio: olha, se Jesus morreu na Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascal, talvez o seu nascimento tenha sido de fato, o seu anúncio tenha sido de fato diante para Maria, ali anunciado, relatado, também no dia de Páscoa. E a Páscoa naquele tempo, ela era comemorada ali, vamos falar uma margem, né, entre os dias 24 de março e 7 de abril. Então o que alguns pais da igreja atribuíram acerca do nascimento de Jesus? Talvez ele tenha sido anunciado a Maria no dia 25 de março, 9 meses depois, ele nasceu dia 25 de dezembro. Outra parte da igreja, né, séculos mais tarde, acabou atribuindo, por conta de uma questão no calendário, né, uma parte da igreja seguindo o calendário gregoriano, outra seguindo o calendário juliano, outra parte da igreja ali, a igreja oriental, a igreja ortodoxa, atribuiu o nascimento de Jesus ao dia 7 de janeiro, entendendo que o seu anúncio havia sido feito no dia 7 de abril e que a sua morte, né, por meio da crucificação também tinha sido nessa data. Mas fato é que nunca descobriremos a data do nascimento de Jesus. Alguns levantam hipóteses até interessantes, que Jesus poderia ter nascido entre abril e outubro. E alguns, de maneira até um pouco mais exigente ali, né, gostariam que Jesus tivesse nascido na festa dos tabernáculos. Talvez para que fizesse sentido aquilo que João fala, né, em João capítulo 1, verso 12, né, verso 14, perdão, quando ele diz, né, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porque ali o termo que João usa para o verbo se fez carne e habitou no nosso meio é um termo grego que tem a raiz da palavra na origem, na mesma raiz da palavra tabernacular. Era como se João tivesse declarado ali, né, e o verbo tabernaculou no nosso meio, que seria a palavra esqueno, né, do grego. Então, talvez alguns creram, né, nessa hipótese de que Jesus teria nascido em meados de outubro, novembro, talvez no máximo, para que ele houvesse nascido na festa dos tabernáculos, porque Deus armou a sua tenda no nosso meio. Mas independente de termos certeza sobre o nascimento de Jesus, nós devemos, irmãos, celebrar sobre o nascimento, né, sobre a data. Independente de termos garantias a respeito da data, de quando Jesus veio ao mundo,
nós precisamos celebrar o nascimento de Jesus, pois ele mudou a nossa vida, pois o nascimento do Messias transformou a nossa história. E para complicar um pouco mais acerca do dia 25 de dezembro, no ano de 274 depois de Cristo, a mando do imperador Aureliano, houve ali um decreto oficial, eu posso dizer assim, a respeito dessa data, em que nessa data deveria ser celebrado ali, ainda que a igreja cristã não tivesse uma data ainda muito precisa, muito certa, aí justamente no dia 25 de dezembro, o imperador Aureliano, ele decretou, ali no ano de 274 depois de Cristo, que o dia 25 de dezembro seria o dia de comemorar os Solis Invictus, ou seja, o dia, o Natalis Solis Invictus, que seria o dia do nascimento do Sol Invencível. O que significa isso? Os gregos e os romanos, com seu panteão de deuses infindável, eles adoravam uma infinidade de deuses e eles adoravam a um deus que consideravam como o deus Sol. E justamente no dia 25 de dezembro era celebrado a adoração ao deus Sol. E para complicar as festas da cristandade, alguns dias anteriores ao dia 25 de dezembro, havia a festa das Saturnálias, porque o povo naquela época estava celebrando a Saturno, que era um deus relacionado à agricultura, às colheitas. Eles celebravam esse deus porque eles estavam começando a entrar em um ciclo onde as colheitas seriam ali numerosas, seriam produtivas. Então eles ofereciam sacrifícios a esses deuses pagãos. E justamente na data onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. E há quem diga que a igreja cristã ali adotou uma estratégia para que essa data, que antes era uma data celebrada, uma data para poder celebrar e comemorar ali os deuses pagãos, foi adaptada pela igreja cristã para poder adorar a Jesus e ofuscar de fato ali para que os povos pagãos se esquecessem desses deuses. Mas independente da forma como surgiu a escolha da data, do dia 25 de dezembro, independente da origem dessa festa, nós cristãos precisamos entender a quem adoramos. E algo que é muito interessante é que a celebração dessas festas a esses deuses pagãos era por causa de algo que acontecia na terra, que era o conhecido ali o solstício de inverno, que era considerado no dia 23, 24, até próximo do dia 25 mesmo, era considerado a noite mais longa do ano. Agora pensem comigo, em uma época onde as pessoas dependiam da agricultura, em uma época onde as pessoas não tinham condições de estocar alimentos, e agora por causa do clima frio, por causa de um inverno extremamente severo, por causa do solstício de inverno, onde as noites estavam extremamente longas e os dias extremamente encurtados, o povo morria por causa de muitas doenças, morria por causa de fome, morria por causa do frio. E a partir do dia 25 de dezembro, esse jogo começava a se inverter. As noites passavam a ficar mais curtas e os dias passavam a ficar mais longos. Então o que eles declaravam? O sol inquestionável, o Deus Sol, está se tornando cada vez mais forte. Ele está vencendo as trevas e se tornando cada vez mais glorioso. E se a igreja cristã de fato escolheu essa data para ofuscar a glória dos deuses humanos, eu acho que é uma data interessante, porque Cristo é o sol da justiça. Lá em Malaquias 4:2 vai falar o seguinte, olha o que o profeta diz: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Em Isaías 9:1 ele diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ou seja, os povos não continuariam na escuridão, porque o sol da justiça havia nascido. E algo que é glorioso, irmãos, é que quando a gente fala a respeito do Natal, quando se fala a respeito do dia 25 de dezembro,
é uma das poucas festas em que, para nós, Cristo continua no centro. Várias outras festas são celebradas mundo afora, mas para a igreja cristã, poucas festas dizem respeito tanto a Cristo como o Natal, como o dia que é celebrado o nascimento do sol da justiça. E Cristo de fato triunfou sobre deuses pagãos, sobre deuses feitos por mãos humanas, e Ele é glorificado no dia do seu nascimento. Então, muitas das vezes, nós como igreja, temos assumido uma postura de que as coisas do paganismo, elas são mais fortes do que a essência de Cristo em nós. Sabe, tudo bem, eu aceito, eu entendo, eu compreendo quando alguém evita de celebrar a Jesus no dia 25 de dezembro, porque possa associar isso a uma festa pagã, mas em poucas épocas do ano, os corações estão quebrantados. Em poucas épocas do ano, os corações estão de fato ali contritos, dispostos a receber a Jesus, como no Natal, como no dia 25 de dezembro. E às vezes por causa de algo que existe uma teoria de que o dia 25 de dezembro tem a sua origem no paganismo, e uma teoria de fato muito bem construída, uma teoria de fato talvez até mesmo muito bem, como que eu posso falar, relatada. Nós temos vários textos falando a respeito disso, de que no dia 25 de dezembro são celebradas festas a deuses pagãos, mas independente daquilo que o pagão tem feito, o que o cristão vai fazer com essa data? Vai entregar a glória para Deus ou vai devolvê-la aos deuses humanos? Vai entregar de fato essa glória ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra? Ou vai se preocupar com o paganismo, atribuindo a capacidade a um Deus feito por mãos humanas? Nós precisamos celebrar a Cristo em todo o tempo. E não apenas celebrá-lo, mas fazer com que todos à nossa volta tenham um contato com o Senhor, através das nossas atitudes, através das nossas obras, através da pregação do Evangelho. Cristo precisa ser contemplado. Existe uma história, até mesmo falando a respeito do Natal, né? E muitas das vezes os cristãos, eles mesmo que comemorem o Natal, têm certa resistência quanto aos enfeites natalinos, né? Não, beleza, eu posso comemorar o Natal, que eu creio que é o nascimento de Jesus, mas eu não enfeito minha casa, eu não decoro minha casa. E na verdade, tem muitos elementos, né, onde a igreja tem decorado as suas casas, que tem ali uma ligação muito forte com o paganismo e nada a ver com Cristo Jesus. Um exemplo muito marcante disso é o famoso Papai Noel. Papai Noel não tem nada a ver com Cristo, né? Ele é uma mistura de um bispo da igreja, né, dos primeiros séculos ali, do século IV, século V, se eu não me engano, chamado Nicolau, né? E esse Nicolau que é um bispo bondoso, misericordioso, que na época, né, nessa época de frio tremendo, ele abençoava famílias de maneira que essas famílias ali eram alcançadas pela graça de Deus. Mas junto com a figura desse bispo, surgiu também, né, várias figuras míticas que deram origem ao famoso Papai Noel. E veio então, né, uma grande empresa, a Coca-Cola, e utilizou dessa imagem, né, mudando até mesmo as cores daquele bom velhinho, trazendo para si ali uma cultura do consumismo, do capitalismo. Então, de fato, Papai Noel não tem nenhuma relação com o cristianismo. Mas existem coisas que nós podemos adotar na nossa cultura e nós podemos decorar as nossas casas de maneira que Cristo seja reconhecido. Aqui em casa, por exemplo, nós não temos nada contra a prática de se decorar com uma árvore de Natal. E existe uma história muito interessante acerca da origem, né, do surgimento da árvore de Natal. Há quem diga que a árvore de Natal ela surge do paganismo, mas existe uma história que a gente encontra até na enciclopédia Barça, e essa história fala, né, de um missionário inglês da igreja cristã do século VIII, e ele que estava pregando na região da Germânia, né, atual Alemanha, e pregando a palavra de Deus ali a povos pagãos, próximo do dia 25 de dezembro, né, próximo da data em que se comemorava o nascimento de Jesus. Ele percebe que no meio daquele povo haviam druidas, celtas,
esses povos pagãos que estavam celebrando ao deus Odin e ao deus Thor e oferecendo sacrifícios a esses deuses embaixo de um grande carvalho, que era considerado ali o carvalho do trovão, né, ou o carvalho de Thor. Aí o que os povos pagãos faziam? Eles ofereciam dádivas aos pés dessa árvore, né? Aí muitos cristãos geram essa rejeição, essa resistência quanto ao fazer, né, decorar uma árvore, levar para dentro de casa e colocar elementos nela ali, porque a árvore de Natal tem origem pagã. Aí a história conta que esse missionário, né, chamado Bonifácio, quando ele contempla aquela grande árvore e percebendo que os povos ofereciam sacrifícios e algumas situações até mesmo eram ofertadas criancinhas diante daquele carvalho de Thor, ele passa a mão em um machado, irmãos, e ele começa a cortar o carvalho e declarando: se Thor é Deus do trovão, que ele me atinja com um raio agora. E à medida que ele dava machadadas, que ele ia cortando aquela lenha, houve um vento provisionado vindo da parte de Deus que soprou sobre aquele carvalho e ele caiu ao chão. E os povos pagãos olharam para aquele homem, viram que Thor nada tinha feito contra ele, e ele começou a pregar o evangelho, ele começou a anunciar a palavra de Deus. E após aquele grande carvalho cair, foi contemplado um pequeno pinheiro, que no tempo do Natal é uma árvore que continua verdejante, é uma árvore que continua ali com suas folhas bem vívidas, e ele aponta para esse pinheiro e ele fala: esse pinheiro representa Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor de vocês, porque dele provém a vida. Todas as árvores estão secas, inclusive esse carvalho de Thor foi tombado, mas o pinheiro, Cristo Jesus, continua com vida em si. Os seus braços, né, do pinheiro apontando para cima representam a sua divindade, e olhando para os céus representam a sua glória, a sua majestade. E ele fez uso daquele elemento para pregar o evangelho, e ele falou: esse é o Deus de vocês, Jesus, não a árvore, não o carvalho, não Thor, não Odin, mas Jesus. E ele utilizou daquele elemento para apontar para Cristo Jesus. Existe uma outra história também associada a Martim Lutero, que certa feita ele estava andando em um bosque e percebendo isso, né, que todas as árvores do bosque estavam secas, mas um grande pinheiro estava vívido, e ao receber o brilho da luz do luar, ao perceber as estrelas em cima daquele pinheiro, ele viu Cristo Jesus ali, e ele cortou aquela árvore, levou para dentro de casa, enfeitou, né, com papéis, com velas, com alguns frutos que eles tinham ali, e ele falou com sua família: olha, eu vi Jesus através da natureza, eu vi Jesus através da criação. E ele queria transmitir aquela sensação ali para sua família. Então, muitas das vezes, nós temos nos preocupado mais com o paganismo do que com o cristianismo. Muitas das vezes nós temos preocupado com histórias construídas por homens do que nos preocupado com a história estabelecida por Deus. E o Senhor é o Senhor da história, Deus é o Senhor da história, e Ele desde o princípio da história da humanidade, e Ele não tem perdido o controle de toda a história está nas mãos dele. Ainda que deuses feitos por mãos humanas sejam levantados, o sol da justiça triunfa sobre cada um deles. Mas tem algo que eu quero, já trazendo aqui uma conclusão para esse vídeo, que eu quero falar para vocês. Quando nós falamos a respeito do nascimento de Jesus, assim como eu disse, existe um embate sobre eu dever ou não dever decorar a minha casa, poder ou não decorar a minha casa, poder ou não celebrar esse nascimento, comemorar o dia 25 de dezembro. E o apóstolo Paulo, de uma maneira assim, muito sábia, muito madura, ele traz para nós alguns elementos ali, em 1 Coríntios 10 e Romanos 14, que vão falar da maturidade do cristão diante de comportamentos da sociedade. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, Paulo ele vai explicar o seguinte, que naquele tempo eles deveriam tomar muito cuidado com a idolatria. Não somente naquele tempo, em todos os tempos. Mas eles deveriam tomar muito cuidado com a idolatria, de maneira que eles não deveriam se assentar à mesa onde se fazia sacrifício a ídolos. Então, ele vai construindo esse raciocínio para preparar o povo para poder falar a respeito da ceia do Senhor.
E quando ele fala sobre a mesa do sacrifício, lá no versículo 25, olha que interessante que ele fala em 1 Coríntios 10. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 1 Coríntios 10, 25 e 26. O que ele está dizendo? Que naquele tempo, quando as pessoas iam até o mercado para poder comprar as carnes, né, que seriam consumidas, elas se deparavam com um contexto muito complicado, porque as carnes que eram oferecidas ali no mercado era o resto da carne que havia sido sacrificada a ídolos pagãos, a deuses pagãos. Então o que as pessoas faziam? Elas matavam lá um carneiro, matavam um boi, ofereciam o sacrifício, né, o sangue daquele animal como sacrifício a deuses pagãos, e o restante da carne que não era oferecida àqueles deuses era vendido no mercado. Então o povo da cidade de Corinto sabia disso. Olha, toda carne no mercado é consagrada. Então o que Paulo ele orienta? Olha, aquilo ali está sendo consagrado a um ídolo pagão? Sim, mas o ídolo não é coisa alguma. E até mesmo em Jeremias 10, né, no capítulo 10, verso 5, se eu não me engano, o próprio Senhor ele fala, né, sobre não andar no caminho dos pagãos, e no verso 5 ele diz, olha, os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Então Jeremias está declarando, olha, o ídolo não é coisa alguma, e Paulo ele reforça esse princípio, o ídolo não é coisa alguma. Então quando vocês comprarem algo no mercado, nem perguntem a origem, por motivo de consciência. Isso daqui que é interessante, que é o que eu quero tratar. Ele fala por motivo de consciência, não por causa da consciência própria, porque o próprio apóstolo Paulo era extremamente maduro em relação a isso. Sabia que o ídolo não era coisa alguma e que a terra e sua plenitude era do Senhor. Então tudo que havia brotado da terra, tudo que havia surgido da terra era do Senhor e não havia impureza nisso. E Paulo, ele fala por motivo da consciência porque ele está declarando por motivo da consciência do seu irmão, porque nem todos estão no mesmo nível de maturidade. Então o que Paulo fala? Olha, se alguém falar para vocês, isso ainda em 1 Coríntios 10, se alguém falar para vocês que essa carne é sacrificada a ídolos, não coma, por motivo de consciência e por causa de quem falou. Motivo de consciência não sua, mas do seu irmão. Porque se o teu irmão, que às vezes não entende que o ídolo não é coisa alguma, vê você comendo uma carne que foi consagrada a ídolo, ele não vai lidar bem com isso. E Paulo ele fala que tudo o que fazemos nós devemos fazer para a glória de Deus, e não para poder constranger o nosso irmão, não para poder humilhar o nosso irmão, não para poder abater o nosso irmão. Então talvez se você está inserido em uma comunidade de fé, onde o Natal é tido como uma festa repudiável, é tido como uma festa digna de nenhuma aceitação, talvez seja interessante você lidar com essa festa, com essa celebração de maneira madura, que não venha causar escândalo para os seus irmãos. Celebre Jesus Cristo, mas faça isso de maneira que a comunidade de fé na qual você está inserido não se escandalize com isso. Tá, se a comunidade de fé na qual eu estou inserido entende que a árvore de Natal é algo de origem satânica e é algo que vai abalar a nossa fé, por que eu não posso abrir mão disso? Por que eu não posso negociar isso? E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, ele vai desenvolver isso. Olha, acolham os fracos na fé, mas não para discutir, mas acolham eles para que eles sejam inseridos na família da fé. Porque uns comem de tudo, mas outros comem só legumes. E os que comem de tudo, que façam isso para a glória de Deus. E os que comem somente legumes, que façam isso para a glória de Deus. E é interessante que lá em Romanos 14, Paulo ele fala, olha, eu estou convicto, eu estou certo de que nada é impuro em si mesmo. Mas, se o que eu como vai causar escândalo no meu irmão, eu vou deixar de comer. Se o que eu bebo vai causar escândalo no meu irmão, eu vou deixar de beber. E ele desenvolve esse raciocínio, se eu não me engano, até lá no verso 17 de Romanos 14,
que ele diz o seguinte, olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, vocês não estão aqui para viver por causa do ventre de vocês, vocês não estão aqui para viver por causa dos prazeres carnais de vocês, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo, né? Aliás, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Paulo ele vai declarar isso. Então qualquer coisa que a gente fizer, a gente deve fazer para a glória de Deus, não causando escândalo entre nossos irmãos. Então se o meu comemorar o Natal gera escândalo no meu irmão, eu preciso lidar bem com isso, desenvolver a maturidade do meu irmão e fazer algo de maneira que ele não venha se escandalizar. Então todo o raciocínio que eu quis trazer aqui nesse dia, através desse vídeo, é que acima de tudo, Cristo deve ser celebrado. O paganismo não é coisa alguma. Aí algo curioso, algo interessante, que às vezes muitos falam, né? Ah não, a gente não deve se apropriar dessa data, porque é uma data pagã. Infelizmente, durante toda a história do povo de Deus, várias coisas do paganismo foram sendo apropriadas pelo povo judeu. Nós vemos a origem das sinagogas, que não é uma origem judaica. Nós vemos a cultura, né, da língua falada nos tempos de Jesus. Jesus falava grego, falava aramaico, né, e naquela época se falava muito no latim também, e eram línguas de origem pagã. Tanto é que nas sinagogas, dentro do templo, não era permitido ler os pergaminhos em grego, em aramaico ou outra língua qualquer, somente no hebraico, porque consideravam línguas pagãs. Mas ainda assim, Jesus e seus discípulos falavam grego, pregavam em grego, andavam, pisavam em lugares de origem pagã, participavam ali de culturas relacionadas ao paganismo. Às vezes a gente fala a respeito, né, do nosso lar, por exemplo, né? Eu não sei se na casa de vocês tem, mas é muito comum, né, a gente ter aquela plaquinha na casa, né, lar docilar. E a palavra lar vem da origem do paganismo. As pessoas se reuniam de frente da lareira para poder oferecer sacrifício aos lares, que eram deuses antigos. Quando a gente fala a respeito da aliança de casamento, a aliança de casamento tem a sua origem no paganismo. Quando na cultura cristã nós celebramos casamentos dentro das igrejas, isso não vem de cultura judaica, isso vem do paganismo, onde os casamentos eram celebrados dentro dos templos pagãos. Os casamentos judaicos eram celebrados dentro das casas. Tanto é que a gente vê lá em João 2, Jesus indo em um casamento em Caná da Galileia, em uma casa. Então muitas das coisas que nós vivemos hoje, que nós temos hoje, vieram do paganismo. E olha que interessante, o próprio livro de Provérbios, lá em Provérbios, né, entre 22 e 24, houve um empréstimo de sabedoria egípcia. Escritos de Amenemope foram inseridos em escritos da palavra de Deus. E a sabedoria egípcia passou a fazer parte da sabedoria hebraica. Nós vemos o apóstolo Paulo citando poetas seculares, filósofos seculares, como ele cita Epimênides, quando ele cita Menandre, e vários outros poetas ali foram citados por Paulo. Atos 17, né, quando ele fala, né, como dizem os vossos poetas, pois nele nos movemos, existimos, pois somos dele, sua geração. Quando ele cita, né, em sua carta a Tito, se não me engano, ele cita, olha, vocês cretenses, homens de ventre preguiçosos, feras bestiais. Ele está citando um poeta cretense que passou a ser conhecido, né, que passou a ser atribuído a Epimênides, esse texto. Então o próprio apóstolo Paulo, ele cita situações onde poetas pagãos, poetas gentios, e ele atribui isso à contribuição, ele faz com que isso contribua com o Evangelho. Então é importante a gente ter muita maturidade sobre a forma como a gente lida com o Natal, porque o Natal nos nossos tempos de hoje, ele tem pouquíssima raiz do paganismo. Na verdade, o Natal dos tempos atuais, ele está muito atrelado, associado ao capitalismo e ao consumismo. Então vocês conseguem entender que
independente do tempo, independente da era, independente da estação, vai haver algo do paganismo, algo secular, que vai tentar ofuscar a glória de Jesus. Sempre, seja deuses pagãos, seja uma cultura antiga e hoje nos nossos tempos o consumismo. Mas Cristo precisa continuar, ele tem que continuar estando no centro. Nós precisamos levar a boa mensagem do Evangelho, nós precisamos levar as boas novas e precisamos nos comportar, não apenas no dia 25 de dezembro, mas durante todo o ano, devemos nos comportar como tementes ao Senhor e celebrando o fato de Cristo haver nascido. João 1,18, o apóstolo ele declara: ninguém jamais viu a Deus. O Deus que está no seio do Pai, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E Ele é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para revelar Deus à humanidade. E nós precisamos celebrar isso. Então eu agradeço aqui, por esse tempo que você esteve conosco e que esse vídeo tenha feito sentido para você e que você possa celebrar a Jesus. Não considerando a relevância de uma festa pagã, mas considerando a vinda do grande sol da justiça, do nosso Salvador, vindo a este mundo. Abraço e até a próxima.